desde o Planeta dos Vampiros de Mario Bava, até os mais recentes filmes da série Alien, O Oitavo Passageiro, a mistura do terror gótico com o espaço, criando uma forma própria justamente de horror espacial, gera inúmeras possibilidades de histórias. E o que acontece é que Forte Solis se aproveita disso. Lembrando que essa combinação, ela reaproveita aqueles conceitos básicos do gótico, que é você ter um ambiente labiríntico, uma coisa estranha te perseguindo e um grande segredo que tem que ser desvendado. Porém, quando você está numa base espacial, você não pode simplesmente fugir do nada, pois o ambiente todo ao seu redor é hostil. Cada ponto da nave você não pode simplesmente quebrar para poder pegar e ultrapassar, pois a próprio sistema vital da nave, ou da base interestelar, se quebrado, pode pegar e te expor novamente às hostilidades do espaço exterior. E você tem com isso toda a trama de que você não sabe o que está acontecendo. Não estamos falando simplesmente de fantasmas ou monstros clássicos, mas algumas vezes criaturas dos quais a gente completamente desconhece, e mesmo o cérebro humano exposto a condições completamente diferentes, assim gerando formas de insanidade totalmente distintas. Pois bem, Forte Solis, qual é a premissa dele? Você é um pesquisador, mas precisamente um trabalhador rotineiro no planeta Marte, numa base de mineração, e o que acontece? Um posto de pesquisa, de repente, deixa de responder e você vai lá investigar para descobrir o que está acontecendo. Porém, ao invés de termos um exército de monstros que você precisa pegar e explodir com sua metralhadora laser, como acontece com clássicos como Doom e Dead Space, aqui nós temos um jogo em primeira pessoa, onde você não sai explodindo as coisas por aí, mas sim você investiga, analisa. O pessoal até brinca que é um tipo de que existe o gênero Walking Simulator, onde você simplesmente anda por aí e vê as coisas. Não é exatamente isso daqui, apesar de que eu gosto do gênero, né? Pois aqui a ideia básica vai mais na ideia de um filme interativo, pois aqui nós temos justamente, à medida que você vai explorando essa base espacial, você vai desvendando os mistérios da nave, porém dentro do seu ritmo. A ideia é que você tem gravações de áudio, de vídeo, arquivos de texto que você vai coletando e com isso preenchendo o quebra-cabeça de quem era quem lá dentro, o que era seu dia a dia, inclusive até comunicações com familiares, coisas que não vêm diretamente com a história, mas para você entender a psique, o estilo de vida da pessoa e o que ela fazia. Inclusive, à medida que ela vai interagindo com o que o protagonista vai interagindo com isso e dando suas próprias opiniões, você vai entendendo um pouquinho melhor da vida do protagonista, da história pregressa dele e de sua personalidade também. Afinal, é o último dia de trabalho dele e ele ainda por cima tem que resolver esse pepino enorme que aconteceu. Inclusive, isso acaba me lembrando muito o Lunar em certos aspectos, né? Onde também temos o trabalhador de uma base que vai pegar, resolver um mistério e é justamente o último dia de trabalho. E mesmo o ritmo também, que é uma coisa mais lenta, que você vai explorando dentro do seu ritmo, vendo os diversos rumos do labirinto que você vai desvendando. No entanto, não é só um jogo de você ir caminhando e andando. Existem pequenos enigmas que você vai tendo que desvendar, sendo para você acessar novas áreas, sendo situações de perigo que você vai encontrar lá dentro e tendo que resolver justamente esses enigmas para conseguir sair daquela situação perigosa, como por exemplo, descobrir a melhor maneira de caminhar em penhasco sem ser derrubado pelo vento, ou sem ser morto por alguma parte que esteja defeituosa dentro da estação espacial. Nós jogamos aqui o primeiro de 4 capítulos que compõem a história, e a ideia da empresa, que é a Leafstone, que é justamente você pegar e ter um jogo que não seja uma coisa cheia de gameplay inovador, diferente, mas a ideia é você
ir contando uma história que você vai mergulhando cada vez mais nela, uma espécie de narrativa mais intensa. E isso ele consegue fazer. Claro que dá pra gente se perguntar, será que seria melhor essa narrativa ser feita de um filme de repente, ou uma série de animação, né? Bem, o lado legal de um game é que você explora as coisas exatamente dentro do seu ritmo e sua velocidade. E pequenas nuances que você pegaria e simplesmente desacelerariam total se você pegasse e colocasse num filme ou no seriado, aqui você pega e acabam sendo coisas que dão um charme extra pro game. Então você tem a exploração de você poder pegar e girar por 360 graus, vendo o teto, o chão, cada detalhe, cada minúcia do ambiente, a comida que foi derramada. Você consegue meio que fazer um mapa mental do trajeto que as pessoas percorreram para poder pegar, fazer determinado tipo de ação, e isso num ambiente de tensão crescente, onde quanto você mais conhece, mais você vai vendo o quanto mais tenso e perturbado está ficando o ambiente e o quão perigoso está lá. E até mesmo uma questão, o quanto é perigoso para você continuar lá dentro e o quanto é necessário você estar lá para descobrir o que aconteceu, para ver se tem alguém vivo na estação para conseguir salvar e mesmo impedir que aquela coisa aconteça novamente de alguma forma, sabe? Então, nesse sentido, é um filminho gostoso de se assistir, entre aspas, né? E ao mesmo tempo, a forma de game ajuda você pegar e dar seu próprio ritmo para essa estrutura narrativa. Inclusive, essa questão de inspiração em filmes espaciais como um todo, e mesmo essa história de filme jogável, ela é acentuada por um item extra que tem no game, que são cartazes de filmes fictícios que estão espalhados. Inclusive, em determinado ponto de uma das salas da base, né, você vê uma sessãozinha de cinema onde o pessoal ia para poder pegar e relaxar a cabeça. E a ideia é que o jogo se passa mais ou menos depois de 2050, e você vai. E o que acontece é que esses cartazes não é obrigatório você ver para desvendar a trama. Porém, funciona tanto como um colecionável, no qual cada cartaz novo que você pega vai teoricamente desbloquear coisas novas mais pra frente no game, quanto funciona de uma maneira de você mergulhar cada vez mais na narrativa, você vê um pouquinho mais desse universo do game onde estão mergulhados personagens, o que a galera faz para se divertir, quais são os grandes sucessos, sabe? Além de ser uma homenagem geral, como eu disse, ao mundo do cinema de ficção científica espacial. Então, para quem gosta de um jogo, um clima um pouquinho mais lento, a ideia de você pegar e ir desvendando um mistério pouco a pouco, sabe? E gosta de uma coisa, gostaria mais de um suspense espacial, aqui fica a nossa dica dentro das nossas primeiras impressões desse jogo. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, em parceria com o site Atopeira e CFN Notícias.